meus amores, vamos dar continuidade ao nosso projeto Pátria Amada Brasil. Então, durante essa semana, nós estamos aí vendo a história da independência do nosso país e eu vou falar hoje um pouquinho sobre o hino nacional brasileiro. Quem fez a letra da música foi Joaquim Osório Duque Estrada. Quem fez a letra da música foi Joaquim Osório Duque Estrada. E quem compôs a música foi Francisco Manuel da Silva. Então, Francisco Manuel da Silva, ele foi o compositor do nosso hino nacional brasileiro. E o nosso hino nacional brasileiro, ele faz parte do símbolo da República Federativa do Brasil. A nossa República Federativa do Brasil, ela possui 4 símbolos: o hino nacional brasileiro, as armas nacionais, o selo nacional e a nossa bandeira, a bandeira do Brasil. Então, são esses 4 símbolos que fazem parte da República Federativa do Brasil. E o nosso hino, ele foi gravado em disco, a primeira gravação em disco aconteceu no ano de 1917. Então, vamos ouvir e ver um pouco da letra do nosso hino? Vamos lá? Daqui a pouco eu volto, tá bom, crianças? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. As vilas
termos visto e ouvido, né, o nosso hino nacional brasileiro e termos observado a letra do nosso hino, eu agora vou trazer algumas curiosidades para vocês relacionadas à nossa independência do Brasil. Vocês sabiam que em 13 de agosto de 1822, Dom Pedro I nomeou sua esposa, Leopoldina da Áustria, chefe de Estado e princesa regente interina do Brasil? Pois é, ele precisou ir até o Rio de Janeiro, né, resolver algumas questões políticas e precisou fazer com que Leopoldina ficasse como princesa regente para resolver algumas questões na sua ausência. Então foi por isso que ele nomeou ela como princesa regente interina do Brasil. E isso aconteceu em 13 de agosto de 1822. Vocês sabiam também que o clima em Lisboa já estava bastante tenso após Dom Pedro I se recusar a voltar a Lisboa, a voltar para Portugal? Pois é, o clima estava muito tenso, né? As pessoas estavam preocupadas porque Dom Pedro I não estava querendo voltar para Lisboa, para Portugal. Após receberem mais um ultimato, a esposa de Dom Pedro I, Leopoldina, convocou o Conselho do Estado do Rio de Janeiro e em 2 de setembro assinou um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. Então, Dom Pedro morava no Rio de Janeiro. Deixa eu aqui só corrigir, que na verdade Dom Pedro foi até São Paulo resolver umas questões políticas, tá? Então, nessa ida dele a São Paulo, ele deixou aí Dona Leopoldina como princesa regente. Aí, nesse tempo que ele estava lá, né, foi ficando tenso o clima, o Portugal queria que Dom Pedro voltasse e ele estava se recusando a voltar. Então, na ausência dele, já que ele havia declarado que ela era princesa regente para resolver algumas questões na ausência dele, então foi quando Leopoldina, ao reunir o Conselho do Estado do Rio de Janeiro, em 2 de setembro, ela assinou um decreto declarando que o Brasil estava oficialmente separado de Portugal. Ou seja, Brasil não ia mais receber as ordens de Portugal. Vocês sabiam também que de imediato apenas 3 estados aderiram ao reinado de Dom Pedro I? Pois é, não foi todos os estados e não foi todo o Brasil que de início aderiu ao reinado de Dom Pedro I. Os estados, os 3 primeiros estados que aderiram ao reinado de Dom Pedro I foi São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E depois, aos poucos, né, os outros estados foram aí aderindo ao reinado de Dom Pedro I. Vocês sabiam também que em 1822 a população brasileira era de apenas 4,5 milhões de pessoas? Ou seja, isso representava a metade da população atual da cidade de São Paulo. Então, hoje, a população de São Paulo tem 4,5 milhões de pessoas, ou seja, a metade disso aí, na verdade, né? Tem 2,5 de pessoas aí, milhões de pessoas. Então, nessa época, né, em 1822, a população brasileira era de 4,5 milhões de pessoas, que hoje representa a metade da população atual da cidade de São Paulo, tá? Então, essas foram as curiosidades de hoje. Outra coisa que nós vamos fazer. Lembra que tia falou que um dos símbolos, né, da República Federativa do Brasil é a bandeira do nosso país? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno de desenho, tá? Você vai pegar aqui o seu caderninho de desenho. Vai precisar também de uma régua. Pode ser essa ou aquela outra compridinha que você tem de 30 centímetros. É porque tia não encontrou a dela, tá? Então, você vai usar uma régua. Vai usar também a borracha.
e vai precisar de lápis de cor, nas cores da bandeira, tá? Então, você vai no seu caderno de desenho, você vai desenhar a bandeira do nosso país, certo? Se vocês precisarem de ajuda, pede ajuda pro papai, pra mamãe, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou desenhar a minha agora, tá certo? Vamos fazer aqui a bandeira do nosso país. Lembrando, né, que o quadrado, né, que na verdade não é um quadrado, é um retângulo, a bandeira, a parte verde. Vamos lá. Se você não conseguir, pede ajuda a um adulto, tá bom? Então, aqui, ó, eu já fiz o meu retângulo, tá? Agora, eu vou fazer o losango. Agora, eu vou fazer o losango. Pede ajuda a um adulto, tá certo? Se você não conseguir. Tia não é muito boa de desenho, não, mas tia também vai tentar fazer aqui o dela, tá? Então, ó, já fiz aqui meu losango. Não tá muito certinho, não. Vou tentar consertar aqui, tá certo? Deixei aqui, tá? E se você não consegue fazer o círculo, você pode usar um objeto, feito um círculo, para fazer o círculo da bandeira, tá bom? Você vai usar aqui um objeto onde você possa estar fazendo o círculo. Olha, aqui está. E agora você vai fazer a faixinha, que encontra-se no meio da nossa bandeira, olha. E aqui dentro você vai escrever na cor verde, né? Ordem e progresso, tá certo? Você vai escrever a frase ordem e progresso. Não esquece que tem que ser escrito de verde, tá bom? E com letras bastão, tá certo? Olha, está aqui, ó, tá bom? E as estrelinhas, né, que são 21. Então, uma é acima da faixa, tá? Uma é acima da faixa e as demais é abaixo da faixa. Então, você vai desenhar aí 20 estrelinhas abaixo da faixa, tá bom? Então, você vai fazendo aí as estrelinhas, porque essas estrelinhas, elas representam os nossos estados, tá? Os estados do nosso país. E depois você vai utilizar o lápis verde para pintar a sua bandeira, tá bom? Então, você vai aí colorir sua bandeira com as cores corretas, né, da bandeira. Tia vai só fazer rapidinho aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que vai ficar, certo?
só para vocês entenderem mais ou menos aqui. E aí vocês vão fazendo, tá certo? Aí vocês vão terminar de pintar e tia vai tirar uma foto mostrando a vocês como ficou depois dela pronta, tá bom, crianças? Façam, tirem fotos, mandem pra tia no WhatsApp. Ah, não esqueçam, vocês têm até amanhã para gravar um vídeo cantando uma parte do nosso hino nacional. Não esqueçam de vestir a blusinha da farda, tá bom, amores? Tchau!